Olá, meus queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no canal, abençoando a sua vida e na expectativa de que Deus vai fazer algo aí com você e te abençoar. Não sei onde você está assistindo ou ouvindo essa mensagem, mas é uma grande alegria poder compartilhar com vocês. Não esquece de dar um like, não esquece de indicar esse canal, não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu, e a gente sente muito grato a Deus por Deus nos dar essa maneira de conversar com você e abençoar a sua vida. Eu queria gastar alguns minutinhos compartilhando algo que está no meu coração. Eu estava estudando sobre isso e pensando, e são coisas que pulam assim, eu fico pensando, Senhor, será que eu sou doido, Senhor? Mas eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 23, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas é um texto onde Jesus começa a falar sobre não ajunteis tesouros na terra. Não acumuleis para vós tesouros onde a traça e a ferrugem corrói e destrói, onde os ladrões roubam para roubar, mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. E ele diz assim, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E a maioria das Bíblias tem um subtítulo aí que fala sobre um corpo iluminado ou o corpo dos olhos. E aí ele começa a falar sobre os olhos. Depois muda para outra coisa, servir somente a Deus. E eu sempre achei que eram três histórias, até que eu comecei a ler esse texto e eu percebi, nessa minha outra Bíblia aqui, eu percebi que Jesus é como se ele está falando, não ajunteis tesouros onde a ferrugem e a traça corrói. Daí a pouco ele começa a falar que os olhos são lâmpadas do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. E aí daí a pouco ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um e desprezará outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Parece que ele está falando sobre dinheiro, daí a pouco ele fala sobre olho, daí a pouco ele volta a falar sobre servir a Deus ou a Mamon. Aí eu pensei, será que que é isso? Será que o senhor estava doido? Eu acho que não. Tudo que ele coloca aqui, tenho certeza que não. Tudo que ele coloca aqui tem um propósito. Ele começa a falar, não ajunta tesouro, onde a traça e a ferrugem corrói. E no versículo 22 ele começa a falar sobre olhos saudáveis. Diz assim, os olhos são lâmpadas para o corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta trevas, em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que há em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Eu estava lendo em uma tradução, e eu amei essa tradução, que diz assim, se os teus olhos forem healthy, saudáveis, todo o seu corpo vai ser saudável. Agora, se os seus olhos forem doentes ou adoecidos, todo o seu corpo vai ficar adoecido. Quando eu li isso, foi como se, uma coisa veio forte no meu peito, o Senhor falando comigo, Judson, para que o corpo seja curado, os olhos precisam ser sarados. Eu pensei, meu pai, os olhos precisam ser saudáveis para que o corpo seja saudável. Na hora a minha cabeça começou a pensar, meu pai, para a igreja ser saudável, nós precisamos de olhos saudáveis. Nós precisamos de profetas que não sejam doentes. Nós precisamos de profetas curados. Porque profetas adoentados, adoecidos, vão adoecer o corpo de Cristo. Uma liderança, homens que são colocados como visionários, se eles forem adoecidos, eles vão adoecer o corpo. Homens que estão em posição de serem profetas, de serem visionários, que são aqueles que têm que ser visionários, que tragam a visão. Se esses olhos que o Senhor colocou no corpo, se eles estão adoecidos, o corpo todo vai ficar adoecido e vai estar em trevas. Estar em trevas significa que não consegue avançar, significa que não consegue andar, significa que não consegue se ajustar daquilo que precisa ser ajustado. E eu comecei a pensar, meu pai, será que se existe um corpo adoecido, será que se a igreja está precisando de cura, será que o problema não é porque existem profetas adoecidos?
Eu estou falando profetas porque normalmente os profetas são chamados na Bíblia de visionários, né? Ou de videntes, né? Tem uma tradução que diz que eles são os videntes, aqueles que veem. Será que Deus não está querendo curar os olhos? Será que Deus não está querendo sarar os líderes, sarar aqueles que são os visionários para que o corpo seja sarado? E eu creio que sim. Agora, por que ele colocou isso aqui conectado com o amor ao dinheiro, ou a cobiça pelo dinheiro, ou a cobiça pelas coisas deste mundo? E eu não sei se eu devia falar isso aqui, você vai me cancelar, mas deixa eu te falar. Talvez o que está adoecendo os nossos olhos é porque os nossos olhos se apaixonaram pelas coisas que a traça e a ferrugem corrói. Talvez os olhos estão adoecidos porque eles se apaixonaram pelas coisas que a traça e a ferrugem corrói. Talvez os olhos ficaram adoecidos porque eles estão confusos se eles prestam totalmente atenção ao Senhor ou se prestam totalmente atenção em Mamon. Estão divididos, estão como que não conseguem enxergar a dois. Sabe quando o olho é vesgo, né? Um olha para cá, outro olha para lá, não tem jeito. Quando a visão está, opa, é dinheiro, opa, é o Senhor, mas também é dinheiro, é o Senhor, mas também é o ouro, é o Senhor, mas também é o lucro. Sabe de uma coisa? Não funciona. Os olhos ficam adoecidos. E eu oro para que o Senhor cure os olhos da sua igreja nesses dias. A minha oração é para que o Senhor sare os visionários e os videntes nesses dias, porque os olhos, eu amei essa tradução, se os olhos são unhealthy, são doentes, não são saudáveis, todo o corpo adoece, todo o corpo sofre. Sabe de uma coisa? Deus quer curar os profetas, Deus quer sarar os visionários, Deus quer sarar aqueles que Ele colocou como você tem que ver, filho, você tem que enxergar. E sabe de uma coisa? Está na hora dos nossos olhos não mais cobiçarem as coisas deste mundo, mas pensarem nas coisas lá do alto. Que os nossos olhos sejam apaixonados pelas coisas eternas. Interessante esse versículo. Talvez algum teólogo que está aí vai falar, nossa, Judson está viajando na maionese. Mas deixa eu ser sincero. Nós precisamos de olhos saudáveis. Nós precisamos de homens visionários saudáveis. E sabe que uma coisa? Mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos em coisas eternas. Eu quero falar agora diretamente para você, profeta de Deus. Mantenha os seus olhos não nas coisas que a traça e a ferrugem corrói, mas mantenha seus olhos nas coisas eternas. Ajunte coisas eternas, não coisas que corrói. Sabe por quê? Olhos que estão divididos com essas coisas são olhos adoecidos. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa meditação. Com muito temor, Senhor Jesus, e carinho eu compartilho. E eu quero pedir agora, Senhor Jesus, se os olhos estão enfermos, se os olhos não são bons. Pai, eu sempre pensei que olhos tinha a ver com pecados sexuais simplesmente, mas, Senhor, de repente, é a nossa avareza para as coisas deste mundo. São olhos que ficaram adoecidos com outras coisas, Pai. Eu olho, Pai, para que o Senhor cure os olhos da tua igreja. Que o Senhor cure os líderes, meu Deus, que o Senhor cure os videntes, que o Senhor cure os profetas, que o Senhor cure aqueles que deveriam enxergar coisas eternas e conduzir a igreja na direção de coisas eternas. Que a nossa pregação volte a ser: ajunte coisas eternas. Ajunte coisas nos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão que está assistindo, que venha convicção e temor sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Ô querido, muito obrigado por estar conosco, obrigado por nos acompanhar. Não esquece de dar um like, não esquece de indicar, se você foi abençoado, indica esse canal para alguém, e nós amamos a sua vida. E lembre-se,
Seus olhos precisam ser saudáveis para não adoecer o seu corpo. Os olhos da igreja precisam ser saudáveis para que o corpo de Cristo seja saudáveis. Deus dá-nos profetas saudáveis, dê-nos líderes saudáveis para que o corpo esteja saudável. Amo vocês. Um beijo, Deus te abençoe.